Oi, gente! Se você também ama esfirra, então vem aprender a preparar essa massa, que é a mais fácil da vida. Assiste o vídeo até o final que tem diquinhas muito importantes. E essa massa é muito econômica, gente. Comecei aqui misturando 250 ml de água morna. Muito cuidado com a temperatura da água, tá? Se tiver quente, a sua massa não vai dar certo. 3 colheres de açúcar e 10 gramas de fermento biológico seco. Dá para fazer essa massa também com fermento fresco, tá? E você usa 20 gramas. Misturei também um ovo, 3 colheres de azeite. O meu azeite eu tempero com algumas ervinhas, por isso que essa massa vai ficar ainda mais gostosa. Pode usar o óleo que você tiver aí na sua casa, tá? Pode ser óleo de soja, de milho. O preparo dessa massa, gente, é muito rápido mesmo. Vocês vão se surpreender com o resultado. Já fiz outras massas de esfirra e nunca ficaram tão boas quanto essa. Vou mostrar para vocês aqui a embalagem da farinha que eu estou utilizando. Eu gosto bastante de usar essa marca aqui nos meus bolos e pães, mas tem outras também que eu gosto. Vou deixar na descrição do vídeo algumas dicas de marcas de farinhas muito boas para vocês. Nessa massa aqui eu usei 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá, gente? Mas não se preocupem, que na descrição do vídeo sempre deixo as quantidades certinhas para vocês. Acrescentei uma colher de chá de sal, sempre gosto de acrescentar o sal por último. E esse é o sal de ervas, que eu sempre uso aqui nas minhas receitas. Quando ficou difícil de misturar com a colher, então comecei a misturar com a mão. Uma sovadinha bem rápida aqui, dentro da vasilha mesmo, tá? Essa massa é tão boa, gente, que nem precisa ficar sovando por longos minutos, tá? E essa é uma dica muito importante que eu vou dar aqui nessa receita. Quando eu não tô com tempo nem disposição de ficar sovando massa, então eu deixo ela crescer por bastante tempo, que é aí que acontece a fermentação, é no crescimento, no descanso da massa. Então, misturei bem aqui, fiquei mais ou menos uns 2 minutos misturando aqui com as mãos, acrescentando farinha, até a massa ficar assim mais lisinha, sem grudar nas mãos. Coloquei de volta na minha vasilha, cobri com um paninho, vou deixar ela descansando em um lugar abafadinho da minha cozinha por 1 hora. Enquanto minha massa descansa, eu vou preparando o recheio. E essa foi a primeira vez que fiz esfirra usando o recheio cru e amei o resultado. Sempre refogava a carne antes, que também fica bom. Então, se você quiser fazer com a carne refogada, faça, porque aí também vai ficar gostoso. Vai ficar diferente do que com o recheio cru, mas também fica muito gostoso. Usei aqui meio quilo de carne moída, tomate e cebola picados, algumas folhinhas de hortelã que eu rasguei aqui com a mão mesmo, para ficar em pedaços maiores. Temperei essa carne também com coentro picado, que eu amo, sal de ervas, pimenta calabresa e salsinha desidratada. Tempere o seu recheio com os temperos que você gosta, viu, gente? Use os temperinhos a gosto e do jeito que te agrada. E o último ingrediente para deixar esse recheio perfeito, limão, porque eu amo acidez e esfirra tem que ter limão, gente. E como esse é um recheio cru, junta bastante líquido, se rechear a massa assim, vai comprometer o resultado da sua esfirra, não vai ficar legal. Por isso, vou dar uma dica agora muito importante para você fazer com seu recheio, para que ele fique sequinho. Aqui nessa forma, gente, eu coloquei papel toalha. Vou fazer bolinhas agora com a minha carne temperada e vou colocar sobre as toalhas de papel. Dei uma espremidinha para sair o excesso de líquido, deixei as bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho, 30 gramas cada uma. Recheio pronto, agora eu vou mostrar para vocês o resultado da massa, que ficou 1 hora descansando. Olha só, gente, que perfeição! Cresceu bastante, tá bem macia e fofinha. Agora é só modelar as minhas esfirras. Primeiro, dividi a massa para que as esfirras fiquem do mesmo tamanho. Tudo bem se não tiver balança, gente. Faça aí no olhômetro mesmo. Tente deixar todas do mesmo tamanho. Fiz pequenas bolinhas de 60 gramas cada uma. E essa massa cresce bastante, então a esfirra ficou bem grandona. Sobrou essa quantidade de massa que dá para fazer mais 2 esfirras. Mas a quantidade de recheio que eu tenho só dá para fazer 14 esfirras, tá? Então saiba que essa massa que eu fiz, com essa quantidade de farinha que eu utilizei, dá para fazer 16 esfirras de 60 gramas. Cobri o restante da massa para não ressecar enquanto eu abro aqui a primeira esfirra. E olhem só as bolinhas de carne como já estão bem sequinhas.
As toalhas de papel absorvem todo o líquido, então já está pronto aqui para rechear as esfirras. Abri a massa em formato redondo, coloquei a minha bolinha de carne e fui fechando as laterais da massa, vasselando assim com a pontinha dos dedos, gente. Deixe bem fechadinha para não se abrir quando estiver assando e vazar recheio. Pode assar com as pontinhas para cima ou para baixo, dos dois jeitos dá certo. E essa massa é muito versátil, gente. Dá para fazer outros lanches também com essa mesma massa, que também fica ótimo. Enroladinho de salsicha, bauru, hambúrguer de forno também, que fica ótimo. E não se preocupem, algumas ficam assim meio tortinhas, meio feinhas, mas depois de assadas ficam lindas. E é tão fácil de preparar essas esfirras, gente, tão rápido que eu nem vou deixar elas crescendo, tá? Já vou levar direto pro forno. Se quiser esfirras maiores, deixe crescer por um tempo, mas eu não gosto de fazer esse processo, pois vai crescer bastante e vai ficar bastante massa e pouco recheio. Então, assim, com a massa mais fina, fica mais equilibrado a quantidade de massa e a quantidade de recheio, do jeito que eu gosto. Untei as formas apenas com um pouquinho de óleo, coloquei as esfirras, pincelei todas elas com um ovo batido e um pouco de azeite. Por cima coloquei um pouco de orégano, é opcional, mas eu gosto bastante, e levei para assar. Nem pré-aqueci o forno, gente, só liguei, coloquei as esfirras lá, 40 minutos depois já estavam assadas. Eu uso meu forno a 200 graus. E ficaram essas esfirras lindas e deliciosas, é claro. Não se preocupe porque o recheio fica bem cozidinho, tá? A carne não fica crua. Agora é só escolher o molho da sua preferência e aproveitar essas delícias. Experimentem fazer essa massa, eu tenho certeza que vocês vão amar. E não esqueçam de deixar a opinião de vocês aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha.